Que alegria imensa estarmos aqui nessa manhã reunidos, como povo de Deus, para celebrarmos e agradecermos a Deus pelo que Ele fez esses anos do despertar de um chamado eterno, né? Porque esse chamado não aconteceu em 2012. Aquilo que você contou aqui, no Neto, no dia da entrevista aqui no presbitério, contou-nos como é que foi o despertar do seu chamado. Em 2012, em 2012 foi para você temporal como eu, mas Deus eterno já havia feito isso, Netão, lá atrás. E bem-vindo ao clube, porque é uma loucura. Eu também nunca esperava muita coisa acontecer na minha vida, e aconteceu. Para mim é um imenso prazer estar essa manhã aqui com vocês, e com o Neto, justamente porque eu tive o prazer de ser pastor aqui nessa cidade, na igreja central, com alguns dos irmãos que aqui estão, inclusive, foram presbíteros ali comigo. E o Neto foi também presbítero naquela igreja, foi vice-presidente do conselho, inclusive naquele ano em que decidiu ir, ou melhor, comunicou ao conselho que gostaria de ir ao seminário. E eu fico, de certa forma, comovido, porque eu me lembro que o Arthur falava assim para mim, cara, um dos sinais de um ministério frutífero é quando a gente pode ver alguém dizer que, olhando para nós, deseja caminhar nos nossos passos, fazer o mesmo. Nada melhor do que então nessa manhã poder celebrar com o Neto a concretização de tudo isso, pelo menos até hoje, né? E poder partilhar aqui com vocês um pouco da palavra do Senhor Jesus. E nessa manhã, se eu apertar aqui, vai? Muito obrigado. Quero compartilhar com vocês um pouco, então, sobre o servo aprovado, né? O texto que nós usaremos está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 até o 26. Mas ele será projetado também, você poderá acompanhar. Mas quando falamos em um servo aprovado, olhamos para o pastor e nós esperamos, né? Nós aqui estamos como irmãos em Cristo, olhando para os pastores, presbíteros aqui à frente, mas com um olhar especial ao Neto, esperando sim que ele seja um servo aprovado. Não aprovado pelos homens, mas aprovado por Deus. Mas aí a questão é, o que é esse servo aprovado? Como é que são as características desse servo aprovado? É então que o botão da reputação entra, ele é clicado, e para nós, no século 21, reputação é algo virtual. Por quê? Porque há pessoas, por exemplo, que apresentam uma reputação em sua vida virtual, que não tem nada a ver com a sua reputação no seu dia a dia. E isso para nós cristãos é inconcebível. Ou somos sim, ou somos não. Na vida do pastor, nós esperamos isso. Eu sei que a comunidade espera de mim isso. Eu sei que as pessoas esperam de mim como pastor a boa reputação. E saibam vocês que sofro quando sei que minha reputação, de alguma forma, foi manchada ou vacilada. E isso vai perseguir você também, cara. Isso deve perseguir a todos nós cristãos que dissemos que um dia, ou melhor, confessamos que um dia entendemos que Cristo Jesus morreu por nós na cruz e ressuscitou para nos dar vida eterna e vivermos aqui a sua missão. Para o mundo, a reputação do pastor é até motivo de chacota muitas vezes. Quantas histórias são a do pastor que chegou numa loja e pediu um crediário, e quando perguntaram sua profissão, ele disse: pastor.
E a mocinha do crediário perguntou: mas o senhor só faz isso? Tem como comprovar renda? Quantas são as histórias também de pastores que mancham a reputação do povo de Deus, porque se embrenharam na vida política, não pelos princípios do reino, mas pelos princípios do coração pecaminoso: poder, posse, dinheiro, status, influência. Para alguns, a reputação do pastor tem a ver com os muitos livros que ele lê. Mas aí a reputação daquele que não coloca em prática é que ele é um ótimo teórico. Para outros, a reputação do pastor tem a ver com quantos cafés ele já tomou na minha casa. E para outros isso é negativo. Esse pastor não sai da minha casa. Pois é. Falando em reputação, Paulo também estava preocupado com a reputação de Timóteo. Paulo, infelizmente, está preso em Roma. Paulo passa dias ruins, ele tem certeza que o fim chegou. Ele escreve a segunda carta a Timóteo em tom de despedida. Paulo não está nem um pouco feliz com a situação e nem mesmo com as notícias que tem de Éfeso, onde Timóteo é pastor. Há pessoas que se dizem cristãs, há homens que se dizem mestres do cristianismo, com má reputação, ensinando a mentira, desviando o povo da verdade. Paulo tem acesso a essas informações, mas Paulo está preocupado com Timóteo. Timóteo, não se misture com essas pessoas. Timóteo, não caminhe, não ande no caminho dessas pessoas. Timóteo, você precisa fazer o contrário. É então que Paulo escreve a carta de Timóteo, levanta as características dos homens mundanos, das práticas desses homens, o desvio do evangelho e da ressurreição que eles ensinam, o discurso acerca da palavra, que tem muita teoria, tem muito conhecimento, mas pouca prática, homens cheios de indiferença, traição, injustiça, caluniosos, briguentos. E Paulo diz: Timóteo, você não pode ser assim. Paulo então lembra do dia da ordenação de Timóteo, o dia como esse, em que impôs as mãos sobre a cabeça de Timóteo, em que lembrou Timóteo que ele estava sendo levantado e consagrado para a ministração da palavra de Deus, da verdade, somente. Paulo então pede que ele se lembre da sua caminhada quando criança ainda, quando aprendeu da sua mãe e da sua avó a fé em Cristo Jesus, e que ele coloque em prática, que olhe para o sofrimento que Paulo tem, e que tenha isso como motivação, como incentivo para continuar na caminhada. Pede que Timóteo então pratique isso, e que levante homens que possam continuar os ensinamentos de Cristo Jesus, possam continuar a comandar a igreja na verdade, sem desvios dela. E ele termina a primeira parte da carta, da segunda carta a Timóteo, com uma poesia. Em suma, essa poesia, esse poema quer dizer assim, traz esse ensinamento: a vida que você tem é a missão que Cristo Jesus lhe deu. É a vida de Cristo Jesus em você. Portanto, você precisa viver a vida de Cristo aqui. E essa mensagem para os líderes, para a igreja de Éfeso, para mim e para você. A partir de então, Paulo
Continua o texto dizendo assim: Timóteo, continue a lembrar essas coisas a todos, isto é, que a vida que vocês vivem não é a sua vida, é a vida de Cristo Jesus. É a missão, a continuidade da missão de Cristo em mim e em você. Advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Paulo está lembrando Timóteo que, olha, não vale a pena as discussões com os hereges. Vale a pena combatê-los, mas não entre em discussões, em debate com eles, porque eles vão querer te enrolar, eles vão querer, eles não vão se convencer disso. Eles não vão se convencer de que estão errados, não é papel seu isso. Combater, sim, mas entrar em discussões, deixa isso quieto. Isso não tem proveito. Serve apenas para perverter os ouvintes, para ludibriar quem ouve. Timóteo, neto, igreja de Cristo Jesus, procure apresentar-se a Deus aprovado. Esses homens de má reputação são conhecidos também porque eles são encostados. Eles gostam de estar na casa um do outro, ensinando e enganando pessoas frágeis como viúvas, pessoas desamparadas, trazendo essas pessoas para perto de si e tendo sustento, mas não a fim de que Cristo Jesus seja o alvo da vida dessas pessoas, mas para usurpar, para tirar delas, para sugar o que elas podem lhes dar. E o servo aprovado é diferente disso. O servo aprovado tem calos nas mãos. O servo aprovado trabalha. Ele é aprovado porque hoje ele pode estar diante de Deus e sabe que o juízo de Deus será a seu favor. Bem-vindo, bendito do meu Pai. É isso que o servo aprovado ouvirá. Por isso que Paulo chama aqui o servo aprovado de obreiro. Então procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Isso é, um trabalhador que não tem vergonha do seu trabalho. Um trabalhador que tem certeza que ao final do dia receberá o elogio do seu patrão. Esse é um grande problema para nós pastores, que temos confundido muito trabalho com ativismo. E achamos que por fazer a festa que agrada às pessoas, é porque fizemos um trabalho bem feito. O trabalho do pastor tem a ver com isso? Pode passar sim, ó Neto. Pode passar sim, igreja. Mas tem a ver com o quanto de tempo os calos levaram para serem feitos. Que calos são esses? O calo da oração. O calo da destreza com a palavra de Deus. O calo dos relacionamentos, o calo da caminhada com a igreja, que não pode dissociar de nenhum instante da caminhada com Deus. Por isso, Paulo continua dizendo que o obreiro aprovado maneja corretamente a palavra da verdade. E manejar aqui é justamente isso, é dividir, é o cara que sabe colocar a mão na massa. Ele sabe fatiar, ele é quase um sushi man, sabe? Tem lá a cozinha suja, mas ele sabe picar e apresenta bonitinho. É isso que nós pastores devemos fazer, é isso que o obreiro aprovado tem que manjar fazer. Ele tem a cozinha, os elementos, e ele vai preparar, ele vai colocar a mão e ele vai trabalhar com esta ferramenta, mas primeiramente para ele estar aprovado diante de Deus. Então quando o obreiro vai para a palavra de Deus, ele não vai para buscar sustento, ele vai para se alimentar. Quando o obreiro aprovado de Deus coloca a mão na palavra, é para se alimentar. É para ele ser fortalecido e enriquecido. O trabalho árduo do pastor está no seu alimento com a palavra de Deus. E não somente com as horas que ele levou para fazer um sermão. Não somente com quantas visitas ele fez este mês.
Por isso, aprovado é o servo que tem o seu trabalho de maneira honrosa, que não se envergonha do que faz, que sabe manejar, manusear, dividir, cortar e apresentar a palavra de Deus na sua vida e na comunidade. É por isso que, então, Paulo continua a dizer para Timóteo: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Olha só, quanto mais você se aproximar das discussões, quanto mais você mergulhar no mundo da teoria, cuidado, seu coração estará cada vez mais longe de Deus, mais impiedoso. Isso aconteceu com as pessoas e com os ditos ministros do ensino cristão naquela época em Éfeso, chamado Emineu e Fileto. Na primeira carta, Paulo fala de Emineu e Alexandre. Alexandre desapareceu. A gente não tem mais notícia. Mas Emineu continuou. Talvez seja ele o grande pensador da história. E Paulo alerta: o ensino deles alastra como câncer, como gangrena. Olha que imagem. A heresia, o ensino deturpado, ele é tão ruim que quando ele chega numa certa localização, ele pega tecidos ruins e contamina tecidos bons. Quem já viu gangrena sabe do que eu estou falando. Começa com uma feridinha no pé, e aquilo vai tomando conta de todo o pé, de todo o membro, e a única coisa que se resolve é a amputação. Por isso Paulo faz essa comparação, e chama atenção: entre eles, os que ensinam e contaminam a comunidade estão Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. E o que eles ensinam? Dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. Porque a grande briga naquela época dos maus e dos falsos profetas era a dualidade do bem e do mal. Ensinando que o que é espiritual não pode ser carnal. Inclusive que Cristo nunca foi homem. Porque ele era Deus. E Deus é espírito. Então, se nós já morremos em Cristo Jesus, já ressuscitamos. Se aqui estamos com o corpo ainda, é porque não ressuscitamos. E assim eles pervertiam o ensino da ressurreição. E preste atenção, porque a ressurreição é o elemento básico do cristianismo. Não existe cristianismo sem ressurreição. Não existe evangelho sem ressurreição. O que esses homens estavam fazendo era deturpar a base do evangelho, a base da igreja de Cristo Jesus. E sutilmente, o inimigo tem feito isso na nossa caminhada, e muitas vezes nós não percebemos, porque eles não são tão escancarados como Emineu e Fileto. E quando nós percebemos, nós precisamos corrigir rota de igreja e de membros, porque não acreditam na ressurreição. Porque acreditam apenas na vida comunitária da igreja social aqui hoje. Eu me lembro que no meu primeiro campo, eu tinha um irmão que dizia assim para mim, ele era argentino, está aí também já uma justificativa de que o que ele falava não prestava. Mas, ele dizia assim: Marco, eu não quero nem saber se eu vou ressuscitar ou não. O que importa é eu viver hoje o que Cristo me manda. E eu falei assim, mas espera aí, como você não quer saber se você vai ressuscitar ou não? E ele dizia assim, se isso não existir, eu estarei feliz por ter vivido com Jesus Cristo aqui.
E ele era o diácono da igreja. E essas são as artimanhas que Satanás usa para derrubar o servo aprovado, o pastorado da igreja, a caminhada de uma igreja. Colocando pessoas que sutilmente, vestidas em pele de cordeiro, são os lobos que destroem e devoram. Não o ministério pastoral. Não o ministério pastoral. Mas aquilo que tem sido plantado do reino na vida das pessoas. Entretanto, há graça nessa história. O firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Que fundamento é este? Se há um fundamento, há uma construção. Óbvio, Paulo está fazendo aí a sua metáfora. A construção é a igreja, o fundamento é Cristo Jesus. Cristo Jesus, desde a eternidade, já elegeu e conhece quem são os que lhe pertencem. O Senhor, Deus, já lhe deu. Essa é uma questão atemporal e um ato da parte de Deus para conosco. E isso ninguém vai mudar. Por isso, é um selo sobre o fundamento da igreja. A segunda parte cabe a mim e a você, que é colocarmos em prática a santidade, a piedade, buscar estar mais próximo do coração de Deus, ter um coração puro, se afastar da iniquidade. Então Paulo faz um paralelo que em uma grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Os vasos de prata e de ouro serviam a ornamentação, serviam à mesa. Os vasos de barro e de madeira serviam para o lixo, para a coleta daquilo que não presta, para ser jogado fora. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo está falando, se você fugir e conseguir levar mais pessoas a fugir do ensino ruim dos falsos mestres, estes serão vasos usados para a honra. E o servo aprovado precisa desejar ser esse vaso que é escolhido para ser bem usado. Por isso ele zela por ser aprovado primeiro no Senhor, e em segundo com as pessoas, e em terceiro em levar pessoas a serem aprovadas diante do Senhor. Portanto, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Timóteo deve ter entre 37 a 42 anos aqui. Entre eu e você, neto. O que a juventude tem de desejos malignos? O que Paulo está trazendo é o seguinte, olha, não creia, Timóteo, que por você estar à frente da igreja, você será poderoso, terá posses, status. Fuja disso. O reino é muito maior do que isso. Cristo Jesus abriu mão disso tudo na tentação e recebeu depois o reino e o mundo e ofereceu a mim e a você. Então presta atenção, você não precisa. Você precisa de Cristo, você precisa seguir os passos de Cristo. O obreiro aprovado não precisa esperar ser reconhecido, não precisa esperar ter posses, não precisa esperar ter status. Ele precisa ter Cristo. Somente isso. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas.
É interessante também Paulo dizer que siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Fuja, vá para o outro lado dos desejos malignos e corra atrás, persiga, é essa palavra aqui. Você precisa perseguir, correr, tentar agarrar a justiça, a fé, o amor e a paz. Porque muitas vezes essas coisas não vêm junto com o poder, com o status, com o dinheiro. E evite as controvérsias tolas e fúteis, porque elas acabam em briga. E a conclusão de Paulo para Timóteo é: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. E aí eu quero fazer aqui uma pausa e lembrar de alguém muito importante na minha caminhada, que inclusive é pai de um dos colegas de vocês aí de seminário, o André, reverendo Ivan. Quando eu tinha 15 anos, eu disse para o reverendo Ivan, eu estou aqui com 15 anos de idade, certo de uma coisa, eu quero ir para o seminário. O reverendo Ivan deu 2 pulos para trás e perguntou: você? Eu falei: se o senhor está espantado, imagine a mim. Ele disse: vou investir nisso, mas eu quero que você pense nessas palavras, enquanto eu invisto na sua vida. Ser pastor é amar quem não quer ser amado. Você está afim de encarar essa briga? Eu confesso a vocês que eu fiquei com isso na cabeça 10 anos, que foi quando eu voltei para o seminário. Porque realmente, amar envolve às vezes disciplina. Amar envolve ir ao contrário. Dizer não. Dizer você errou. Muitas vezes nós queremos, na verdade, sermos mimados e não amados. Nosso ego é muito grande para ser amado. Nós queremos ser mimados. E amável para com todos, inclusive com o inimigo. Isso que me deixava ainda mais doente. Como amar o opositor? Quem olha lá do fundo com raiva nos olhos para mim. Eu não sei vocês, mas isso acontece na vida do pastor. Eu não sei na dos irmãos, viu? Na minha acontece. Em adentrar a igreja e ver que as pessoas a qual você está disposto a perder, ou melhor, investir o seu tempo, lhe olham atravessado porque é você que está ali. Ainda bem que a igreja não é minha, é do Senhor Jesus. Pode ir embora. Fique à vontade, porta da rua. Tem outras igrejas. Ou Deus me leva. Se não levar para outra igreja, leva para a morte. Tá bom também. A igreja não é minha, dele. O servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que lhes conceda o arrependimento, que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua verdade. O resumo e a conclusão do capítulo 2 da segunda carta de Timóteo a Paulo, de Paulo a Timóteo. Paulo diz para Timóteo que a força motora, que aquilo que ele investe, o seu coração, o quando ele caleja os seus joelhos por orar e estar debruçado na palavra de Deus, tudo isso ele faz por uma força motora, a salvação dos perdidos. Ele não faz por causa do salário, ele não faz por causa da manutenção da igreja, ele não faz para contentar presbítero
que pediu para ele alguma coisa. Ele não faz por causa que a senhorinha pediu para ele pregar aquele domingo. Ele faz para a salvação dos perdidos. Quando ele se debruça na palavra, quando ele busca ser aprovado, quando ele não se envergonha do seu trabalho, quando ele manuseia a palavra como ninguém, quando ele repreende e ama quem não quer ser amado, ele faz isso por uma força motora, o arrependimento e o conhecimento da verdade e a salvação dos perdidos. É para isso que você foi chamado, Netão. É para isso que vocês foram chamados, presbíteros, pastores. Nós fomos chamados para uma força motora, dia após dia, nos levar diante da palavra, diante de Deus, diante da igreja, a salvação de almas perdidas. Portanto, servo aprovado, Netão. Quero falar para você antes de a gente concluir aqui com todos. É aquele cara que usa a Bíblia não como seu instrumento de trabalho, cara, mas de alimento, de fé. Que faz a exegese não por causa do púlpito, mas por causa do coração. Porque isso precisa não passar aqui, a exegese está aqui, ela passa aqui, e depois aqui, e depois aqui. Então, o servo aprovado do Senhor Jesus, volta o seu coração para buscar e se aproximar, persegue, corre atrás da justiça, da fé, do amor. Não do status, do poder, da riqueza. Fica. E por último, a força motriz tem que ser a salvação de almas perdidas. Igreja do Senhor Jesus. Apesar de eu ter aplicado isso olhando para os olhos do neto, a palavra, como mais para frente o próprio Paulo vai dizer, serve para toda a Escritura, serve para nós, em todos os aspectos. O servo aprovado é aquele que tem a palavra de Deus como seu fundamento. Que em 2018 a sua casa, a sua vida estejam centradas na palavra de Deus. Que tenha uma vida cheia de justiça, fé, amor e paz. Que consegue colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que o que tem buscado alegra o coração do Pai. Enche a casa de paz, de justiça, graça. Por último, se a motivação não estiver na salvação dos homens, meus irmãos, nós precisamos rever o nosso chamado a sermos servos do Senhor Jesus, nosso chamado ao reino, porque Ele precisa estar centrado na salvação de almas e na concretização do reino. Eu quero orar com você. Pai amado, que nessa manhã tão preciosa ao neto, seus familiares, seus irmãos, amigos e à igreja do Senhor Jesus, a igreja, ao presbitério de Santa Bárbara e à igreja presbiteriana do Brasil, que nessa manhã nós nos lembremos sim da ordenação, da imposição das mãos, mas lembremos principalmente da Tua palavra. Que isso enche o nosso coração, que isso volte os nossos olhos a termos princípios que honrem o Teu nome, que testemunhem a Tua presença, e que nos leve daqui para fora, para que outras pessoas conheçam e se arrependam, se convertam, conheçam a verdade e se libertem em Cristo Jesus. Que isso seja a força motriz no coração do neto, dos pastores aqui presentes, dos meus irmãos presbíteros, diáconos e de toda a igreja do Senhor Jesus aqui. Essa oração que fazemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.